Sarah Evans pedalava como se sua vida dependesse disso, e de certa forma dependia. Seu turno na empresa de entregas estava quase no fim, mas o último pedido estava demorando mais do que o esperado. Ela murmurava enquanto desviava de um pedestre distraído que andava a passos de tartaruga enquanto digitava no celular. Finalmente, ela chegou ao destino. Smith & Associates, um escritório de advocacia tão sofisticado que até a recepcionista parecia saída de um comercial de perfume francês. Assim que as portas do elevador se abriram, Sarah entrou rapidamente atrás de um grupo de advogados impecavelmente vestidos, discutindo algo sobre contratos milionários. Perfeito, ela sussurrou para si mesma. Mas então, outro homem entrou. Ele tinha uma presença séria, um terno impecável e cabelos perfeitamente penteados. No momento em que as portas começaram a se fechar, o elevador soltou um bip estridente. Um dos advogados olhou para o painel digital e franziu a testa. Já estouramos o limite de peso. Todos se entreolharam. Um deles apontou diretamente para Sarah. Alguém precisa sair. Sarah piscou. Quem foi o último a entrar? Ela olhou para o homem de terno, que ergueu uma sobrancelha, surpreso por ser chamado tão diretamente. Sim, se alguém deve sair, deveria ser a última pessoa que entrou. Boa observação, murmurou um dos advogados. Mas antes que o homem pudesse sair, ele cruzou os braços. Eu não vou sair. Preciso subir. Sarah também cruzou os braços. Ótimo. Eu também preciso subir e minha entrega é tão importante quanto sua reunião. Os advogados trocaram olhares desconfortáveis. Senhorita, por favor, pegue o próximo elevador. São só alguns minutos. Alguns minutos podem me custar essa entrega. Vocês estão falando sério? Ela apontou para o homem de terno. Por que eu deveria sair e não ele? Um dos advogados interveio. Porque ele é Nicholas Smith, o CEO desta firma. Sarah piscou. E daí? CEOs podem esperar também, certo? Houve um silêncio tenso. Então Nicholas sorriu, olhando diretamente para ela. Você tem coragem. Tem uma entrega para fazer. E eu tenho uma empresa para administrar. Finalmente, um dos advogados saiu frustrado. Pronto, parem de discutir. As portas se fecharam e o elevador começou a se mover. Sarah olhou para Nicholas. Aposto que você conseguiu seu título de CEO, argumentando até as pessoas desistirem. Nicholas riu. E aposto que você seria uma ótima advogada. No 28º andar, os advogados saíram primeiro, ignorando Sarah completamente. Nicholas seguiu direto para seu escritório, enquanto Sarah foi entregar o pedido. Quando ela conferiu o nome do destinatário, seu coração paralisou. Era ele, Nicholas Smith. Respirando fundo, ela bateu a porta, preparando-se para a conversa constrangedora que viria. Nicholas olhou para cima, genuinamente surpreso ao vê-la. Você de novo? Sarah forçou um sorriso. As ironias da vida, né? Aqui está sua comida, Sr. CEO, que não consegue esperar nem no elevador. Ela colocou o saco em sua mesa com um pouco mais de força do que pretendia. Nicholas conteve uma risada. Parece que estamos destinados a nos cruzar mais de uma vez hoje. Ou talvez você tenha sido amaldiçoada pelo Deus do azar. Ele pegou o saco e a estudou por um momento. Você é uma ótima debatedora. Já pensou em fazer outra coisa além de entregas? Sarah estreitou os olhos. Por que todo mundo fica dizendo isso? Porque você é rápida, afiada e incrivelmente ousada. Isso é raro. Ela hesitou. Eu estudei direito por um tempo, mas tive que abandonar. Por quê? Pelo motivo pessoal de sempre. Ela cruzou os braços. Se você vai me dar algum discurso motivacional, pode esquecer. Nicholas riu e pegou um pedaço de papel, rabiscando algo antes de entregá-lo a ela. Isso é um caso fictício. Um funcionário foi demitido sem motivo. Como ele pode lutar contra isso? Sarah pegou o papel e rolou os olhos. Sério, está me testando agora? Estou curioso. Ela não resistiu ao desafio. Depende do contrato e do tempo de serviço. Se a demissão foi sem aviso prévio, ele pode ter direito à indenização conforme a lei trabalhista. Se houver uma cláusula específica no contrato, ele pode alegar violação de acordo. Nicholas observou-a com um brilho nos olhos. Você tem talento. Sarah franziu a testa. Isso foi um teste? Sim. E você passou. Ela bufou. Ótimo. Posso ir agora? Nicholas agarrou sua bolsa térmica antes que ela pudesse se levantar.
Se quiser um emprego melhor do que entregar comida, venha ao meu escritório amanhã. Vamos conversar. Sarah ergueu uma sobrancelha. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma chance. O que você faz com ela depende de você. Ela pegou o cartão dele e saiu sem dizer uma palavra. Nicholas observou-a partir, um sorriso curioso nos lábios. Aquela garota não era comum, e ele queria descobrir exatamente do que ela era capaz. Sarah não sabia ao certo o que esperar quando entrou no prédio de Smith & Associates pela segunda vez. Desta vez, não havia sacola térmica, uniforme de entregadora ou cheiro de comida para a viagem. Ela estava vestida tão profissionalmente quanto seu orçamento permitia. Uma blusa azul clara, calças pretas e sapatos que provavelmente dariam bolhas se ela andasse demais. A recepcionista a reconheceu imediatamente. Você de novo. A mulher sorriu claramente divertida. Sem elevadores lotados desta vez? Sarah devolveu o sorriso. Não desta vez. A recepcionista pegou o telefone. Sr. Smith, sua convidada está aqui. Após uma breve pausa, ela acenou com a cabeça. Pode subir. Sarah seguiu direto para o escritório de Nicholas. Quando as portas do elevador se abriram, ninguém lhe disse para sair. Era um pequeno triunfo, mas significava algo. Ao entrar, Nicholas estava sentado atrás de sua mesa, como se já soubesse que ela viria. Ele sorriu ao vê-la. Bem-vinda ao escritório, Sarah. Eu ainda não aceitei nada, respondeu ela, cruzando os braços. Curiosidade? Nicholas ergueu uma sobrancelha. Ótimo. Então tenha um assento. Sarah hesitou por um momento, mas acabou sentando na cadeira à frente dele. Nicholas pegou uma pasta e a colocou sobre a mesa. Aqui está seu primeiro desafio. Sarah pegou o documento e rapidamente o folheou. Espere, isso é um contrato real? Sim, e quero que você o revise e me diga se há algo errado. Sarah franziu a testa. Isso ainda parece um teste. Nicholas sorriu. Claro que é. Mas é assim que você vai aprender. Sarah bufou, mas pegou uma caneta e começou a ler. 3 minutos depois, ela já estava marcando várias cláusulas. Nicholas observava, com um ar de diversão escondido em sua expressão. Encontrou algo? Sarah olhou para cima. Se a parte contratante falhar em cumprir o prazo, a taxa de penalidade será determinada a critério do contratante, baseado no que for mais conveniente. Ela olhou para Nicholas. Isso basicamente dá ao contratante o direito de cobrar o que quiser. Nicholas assentiu. E isso é legal? Sarah deu um pequeno sorriso irônico. Legal, sim. Ético? Nem um pouco. Nicholas soltou uma risada baixa. Gosto do jeito que você pensa. Sarah cruzou os braços. Então passei no segundo teste? Nicholas se levantou e estendeu a mão. Se você aceitar o emprego, esse será seu cotidiano. Sarah hesitou por um segundo. Então apertou sua mão. Eu aceito. Mas sem café. Nicholas riu. Combinado. Sarah foi apresentada ao escritório como a nova assistente de Nicholas. Os murmúrios começaram imediatamente. É a garota do elevador. Ele realmente a contratou? Ela era entregadora de comida semana passada. Sarah revirou os olhos. Ótimo. Meu apelido já está definido. Lena, a secretária de Nicholas, sorriu. Não se preocupe, eles vão esquecer em algumas semanas. Ou lembrar para sempre. Lena riu e conduziu Sarah até sua nova mesa. Aqui está seu espaço. Pode começar organizando esses arquivos. Sarah olhou para a pilha de papéis. Isso é uma punição? Não, é um dia normal. Sarah suspirou e começou a ler os documentos. 15 minutos depois, ela já havia encontrado 2 erros sérios. Pegou uma caneta e começou a marcar as inconsistências. Nicholas passou por ali e parou ao ver suas anotações. Você já encontrou erros? Sarah olhou para cima. Se eu for demitida por corrigir contratos ruins, só me avise agora. Nicholas riu. Relaxe. Você está fazendo exatamente o que eu esperava. Sarah soltou um suspiro de alívio. Ótimo, porque já estou na metade do segundo contrato. Nicholas a observou impressionado. Nesse ritmo, logo você estará dando ordens para mim. Sarah sorriu. Não duvide. Mas ela rapidamente percebeu que nem todos estavam felizes com sua presença ali. Hyder Reynolds, um advogado mais experiente, vinha observando-a com desconfiança desde que ela chegara. Na hora do almoço, ele finalmente decidiu confrontá-la.
Sabe, você não merece estar aqui. Sarah ergueu uma sobrancelha. Ah, é? E quem decide isso? Eu. Eu estudei por anos para estar aqui. Você estava entregando comida semana passada. Sarah sorriu. E mesmo assim, Nicholas me contratou. O que isso diz sobre você? Ryder ficou vermelho. Vamos ver quanto tempo você dura. Sarah inclinou a cabeça. Se você quer uma aposta, estou dentro. Naquele momento, Nicholas apareceu. Se terminaram essa competição de egos, temos um cliente esperando. Sarah seguiu Nicholas, com um sorriso vitorioso no rosto. Ryder ficou para trás, claramente frustrado. Sarah sabia que aquela era apenas a primeira de muitas batalhas no escritório. Ela ainda estava tentando entender como uma semana antes ela entregava comida e agora era a assistente pessoal do CEO de um dos escritórios de advocacia mais prestigiados da cidade. Se alguém tivesse lhe dito isso antes, ela teria rido na cara da pessoa. Mas ali estava ela, sentada em sua nova mesa, revisando contratos enquanto recebia olhares julgadores de alguns advogados que claramente não gostavam de sua presença. Ela não se importava. Bem, na verdade, se importava um pouco, mas nunca deixaria transparecer. Nicholas passou por sua mesa com uma pasta na mão. Já terminou os contratos que te dei? Sarah pegou uma pilha de papéis e ergueu uma sobrancelha. Se você quiser que eu os revise no escuro e de olhos fechados, posso fingir que sim. Ele riu. Pegue esta pasta. Temos uma reunião com um cliente importante em 10 minutos. Os olhos de Sarah se arregalaram. Espera, eu vou para uma reunião? Nicholas encolheu os ombros. Se você quer aprender, precisa ver como as coisas funcionam na prática. Ela agarrou a pasta, endireitou a postura e o seguiu pelo corredor. Era engraçado como, mesmo não sendo advogada, ela sentia que pertencia ali mais do que alguns que a olhavam de cima. Quando entraram na sala de reuniões, encontraram um homem de meia-idade vestido com um terno escuro, sentado com uma expressão séria. Ele olhou para Nicholas, depois para Sarah, claramente surpreso. Quem é esta? Nicholas se sentou e fez um gesto para que Sarah fizesse o mesmo. Minha assistente, Sarah Evans. O homem franziu a testa. Assistente? Eu esperava alguém mais experiente. Sarah sorriu e cruzou os braços. Engraçado, eu esperava clientes mais educados. Nicholas conteve uma risada enquanto o homem arregalava os olhos. Bem, vamos direto ao ponto, Sr. Martinez. O senhor quer renegociar a cláusula de rescisão no contrato de sua empresa, certo? O homem estreitou os olhos, claramente desconfiado. Sim, Sarah deu um sorriso paciente. O problema é que, se você fizer isso do jeito que sugeriu, estará abrindo a porta para que outros usem o mesmo argumento contra você. Não quer isso, quer? O homem encarou o documento, sua carranca se aprofundando. Nicholas cruzou os braços e olhou para Sarah com diversão. Aí qual é a solução, Sarah? Ela pegou uma caneta e circulou uma parte do contrato. Ajuste isso aqui, garantindo que quaisquer mudanças na cláusula de rescisão só possam ser aplicadas em situações específicas e previamente definidas. Isso evita brechas. O Sr. Martinez olhou para Nicholas. Ela sempre foi assim? Nicholas sorriu. Desde o primeiro dia. O homem balançou a cabeça e soltou um suspiro. Bem, gosto de alguém que vai direto ao ponto. Vamos seguir com isso. Sarah manteve uma expressão neutra, mas por dentro queria comemorar. Sua primeira reunião, e ela já havia resolvido um problema antes que ele se transformasse em um processo judicial. Ao saírem da sala, Nicholas olhou para ela com aprovação. Se continuar assim, logo você vai acabar tomando meu lugar. Ela deu de ombros. Não se preocupe, vou deixar você ficar com o cargo principal. Ele riu. Venha comigo. Temos mais uma coisa para resolver. Sarah o seguiu pelos corredores até uma grande sala de conferência, onde vários advogados estavam engajados em uma discussão acalorada. Isso não vai funcionar, um deles exclamou. Se não encontrarmos uma solução, nosso cliente perderá milhões, outro rebateu. Nicholas entrou na sala e o silêncio tomou conta. Todos os olhos se voltaram para ele. Vocês parecem perdidos. Ryder, que já havia deixado claro que não gostava da presença de Sarah, se levantou com uma expressão irritada. Temos um caso complexo e estamos presos. Nicholas pegou uma pasta de um dos advogados e a jogou sobre a mesa. Vamos ver se minha nova assistente tem alguma ideia. Todos os olhos se voltaram para Sarah,
e ela sentiu o peso das expectativas pousarem sobre seus ombros. Ela pegou o documento e começou a ler rapidamente. O caso envolvia uma empresa tentando rescindir um contrato sem pagar a multa, alegando que houve falha no serviço prestado. Existe prova concreta dessa falha? Sarah perguntou. Um dos advogados respondeu. A empresa diz que sim, mas os documentos que forneceram não são suficientes para provar. Sarah folheou mais algumas páginas. Então sorriu. Aqui está a sua saída. Ryder cruzou os braços. Vamos ver o que a entregadora tem a dizer. Sarah ignorou seu tom sarcástico. Se a empresa quer rescindir o contrato sem pagar a multa, precisa provar que houve uma falha grave no serviço. Mas, neste caso, como os documentos deles não são suficientes, podemos argumentar que cancelar unilateralmente o contrato sem pagamento constitui uma violação contratual. Nicholas sorriu. Exatamente. Os advogados trocaram olhares, e até Ryder pareceu surpreso. Isso poderia realmente funcionar. Nicholas olhou para Sarah com uma expressão satisfeita. Muito bem, Evans. Parece que você está pegando o jeito disso. Ela cruzou os braços e sorriu. Só estou começando. Sarah sabia que o escritório era um campo minado, mas nunca imaginou que as coisas ficariam tão intensas tão rapidamente. Desde que começara a trabalhar como assistente de Nicholas, ela havia enfrentado olhares julgadores, murmúrios nas costas e até tentativas explícitas de sabotagem. Ryder Reynolds, em particular, parecia determinado a provar que Sarah não pertencia ali. Mas ele não estava apenas incomodado com sua presença. Ele estava obcecado por derrubá-la. Ela percebeu isso quando Lena, sempre atenta, apareceu ao lado de sua mesa certa manhã com uma expressão preocupada. Sarah, ouvi algo estranho, disse Lena, baixando a voz enquanto olhava ao redor. Ryder está tramando algo. Sarah ergueu uma sobrancelha enquanto tomava um gole de café. Estranho como? Lena hesitou antes de continuar. Ele está planejando te colocar em uma situação difícil durante uma reunião importante. Quer que você assine um contrato com um erro proposital, esperando que você não perceba até ser tarde demais. Sarah sorriu, quase divertida. Então ele quer me fazer cair por minha própria arrogância? Basicamente, confirmou Lena. Sarah deu de ombros, fingindo indiferença. Perfeito, porque eu já sei exatamente como contra-atacar. Lena piscou, surpresa. Você já tem um plano? Não ainda, admitiu Sarah. Mas é só uma questão de tempo. Se eles acham que vão me pegar desprevenida, vão se arrepender. Mais tarde naquele dia, Nicholas chamou Sarah em seu escritório. Ele fechou a porta atrás dela e cruzou os braços. Você sabe que Ryder e seu grupo estão tramando algo, certo? Sarah sentou-se na cadeira à frente dele, cruzando as pernas casualmente. Já estou esperando pelo movimento deles. Nicholas sorriu, claramente impressionado com sua confiança. Qual é o seu plano? Deixe que eles pendurem a isca, respondeu Sarah, com um brilho astuto nos olhos. Quando pensarem que me pegaram, vou garantir que se enforquem com a própria corda. Nicholas riu baixo. Devo começar a me preocupar com você? Sarah deu de ombros. Só se você estiver do lado errado da história. Nicholas a observou por um momento antes de assentir. Então faça o que precisa fazer. Mas certifique-se de que, quando a poeira baixar, Ryder não tem a escolha, a não ser aceitar que você está aqui para ficar. No dia seguinte, Sarah recebeu um envelope entregue diretamente por Ryder. Ela o abriu sem pressa, examinando os documentos rapidamente. Já no segundo parágrafo, ela identificou a armadilha. Eles haviam manipulado uma cláusula de forma sutil, criando uma brecha que poderia invalidar os direitos do cliente caso o contrato fosse assinado daquele jeito. Sarah soltou um suspiro profundo. Pelo menos poderiam ser mais criativos. Lena, que observava tudo de longe, arregalou os olhos. Você encontrou o erro tão rápido assim? Facilmente, respondeu Sarah. Mas vou fingir que não vi. Vamos ver até onde eles levam isso. Ela pegou uma caneta e rabiscou um comentário ao lado da cláusula alterada. Erro óbvio. A cláusula 5.4 contradiz o artigo 12.2. Por favor, revise antes de enviar para a assinatura final. Sarah entregou o documento de volta a Lena. Dê isso a Ryder. Lena riu. Eu adoraria ver a cara dele quando ler isso. Se tiver uma câmera escondida, avise-me. Menos de 20 minutos depois, Ryder apareceu ao lado da mesa de Sarah,
tentando manter a calma. Podemos conversar? Perguntou ele, com um tom forçadamente educado. Sarah olhou para ele com um sorriso inocente. Claro. Algum problema? Ryder apertou os lábios, claramente irritado. Você fez uma anotação no contrato. Acho que entendeu algo errado. Sarah fingiu estar confusa. Errado? Do que você está falando? Ryder respirou fundo, tentando manter a paciência. A cláusula que você apontou não está errada. Sarah pegou os papéis novamente, como se estivesse relendo. Ah, você está certo. Eu li rápido demais. Mas sabe o que é engraçado? Quase assinei sem perceber. Alguém distraído poderia ter passado por isso facilmente. Imagine só. Ryder franziu a testa, visivelmente frustrado. Você acha que estou tentando te enganar? Sarah sorriu docemente. Eu? Claro que não, mas olha, acho que essa cláusula poderia ser reescrita para evitar mal-entendidos. O que você acha? Ryder ficou em silêncio por um momento, antes de pegar os papéis e sair sem dizer uma palavra. Lena apareceu logo depois, tentando segurar o riso. Hoje ele saiu daqui parecendo que engoliu um limão azedo, comentou Lena. Sarah sorriu. Espero que ele pense 2 vezes antes de tentar algo assim de novo. Mas Ryder não desistiu. Naquela mesma semana, ele começou a espalhar rumores sobre Sarah, dizendo que uma cláusula que ela havia redigido para o cliente Mr. Callahan deixava a empresa vulnerável a disputas legais. Segundo ele, se a empresa rival quisesse, poderia usar aquilo para exigir uma renegociação. Sarah soube dos rumores por Lena, que a alertou enquanto tomavam café. Ele está dizendo que há uma brecha no contrato que pode ser usada contra o cliente, explicou Lena. Sarah revirou os olhos. Se ele realmente achasse um problema, teria ido direto ao Nicholas em vez de espalhar boatos. Lena concordou. Sim, mas isso não significa que ele não vá tentar algo maior. Ele quer forçar você a se defender na frente de todo mundo. Sarah cruzou os braços decidida. Então ele vai ter outra surpresa. Às 3 da tarde, Sarah entrou na sala de reuniões para uma reunião de emergência convocada por Ryder. Como esperado, a sala estava cheia. Nicholas, que havia retornado de uma reunião externa, estava sentado calmamente, enquanto Ryder, Barnes e outros advogados pareciam prontos para o show. Barnes pigarreou. Estamos aqui para discutir uma preocupação levantada por Ryder Reynolds sobre a revisão do contrato de Mr. Callahan. Nicholas permaneceu neutro. E qual é a preocupação? Ryder sorriu, triunfante. A cláusula proposta por Evans permite uma brecha interpretativa que poderia ser usada contra nosso cliente se a outra parte contestar. Isso coloca Mr. Callahan em risco. Sarah fingiu surpresa e pegou um documento. Nossa, que terrível. Agora me diga, Ryder, o que exatamente é essa suposta brecha? Ryder pegou um papel e apontou para um parágrafo. O fato de que mudanças contratuais precisam ser formalmente documentadas. Se a outra parte se recusar a registrá-las por escrito, mas fizer mudanças informais, podem argumentar que não estavam obrigados a cumprir. Sarah conteve um sorriso. Você está certo. Eles poderiam argumentar isso. Ryder cruzou os braços, sentindo-se vitorioso. Então você admite que cometeu um erro? Sarah deu um sorriso calmo. Não. Admito que você não leu o contrato inteiro. O silêncio tomou conta da sala. Sarah deslizou outro documento pela mesa. Se você tivesse lido a seção sobre emendas contratuais, teria visto que há uma cláusula exigindo que todas as mudanças sejam formalmente registradas para serem legalmente válidas. Isso significa que a outra parte não pode se recusar a registrar as mudanças sem invalidar o próprio contrato. O rosto de Ryder congelou. Nicholas finalmente falou. Então, a brecha que ele encontrou não existe. Sarah deu de ombros. Só na imaginação dele. A sala murmurou enquanto Barnes pegava os documentos e os lia rapidamente. Bem, então não há nada para discutir. O contrato foi redigido corretamente. Ryder cerrou os punhos e se levantou. Isso não significa que não houve descuido. Sarah sorriu. Você tem razão, porque você claramente esqueceu de ler o contrato inteiro. Nicholas não conseguiu segurar o riso. Barnes bateu a pasta na mesa. Reunião encerrada. Ryder saiu furioso, enquanto Sarah calmamente recolheu seus papéis. Nicholas se aproximou dela com um sorriso. Você realmente gosta de deixá-los furiosos, não é? Sarah piscou.
fingindo inocência. Eu? De jeito nenhum. Nicholas balançou a cabeça. Se continuar assim, eles vão começar a ter pesadelos com você. Sarah riu. Espero que sim. Apesar das vitórias constantes, Sarah sabia que Ryder não desistiria tão facilmente. Ele estava humilhado, mas isso só o tornava mais perigoso. No entanto, ela também percebeu algo mais. Nicholas estava começando a tratá-la de maneira diferente. Havia um calor em seus olhares, uma intensidade em suas palavras que ia além do profissionalismo. Uma noite, enquanto ambos trabalhavam até tarde, Nicholas apareceu na porta do escritório de Sarah. Você deveria ir para casa, disse ele, encostado no batente. Sarah suspirou. Você também. Ele sorriu. Sou o chefe. Posso trabalhar até tarde sem ninguém questionar. Sarah cruzou os braços. Exceto eu. Nicholas a estudou por um momento antes de dizer. Exceto você. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Sarah desviou o olhar, tentando ignorar o peso das palavras não ditas. Eu realmente preciso terminar isso, murmurou ela. Sarah, disse Nicholas, sua voz mais suave. Ela congelou. Ele raramente a chamava pelo primeiro nome. Antes que ele pudesse continuar, o telefone tocou. Nicholas atendeu, e Sarah aproveitou a interrupção para voltar ao trabalho. Mas ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, aquela conversa aconteceria, e ela não tinha certeza se estava preparada para isso. No dia seguinte, Nicholas a convidou para um jantar de negócios com um cliente importante. Lena, é claro, não perdeu a oportunidade de provocar Sarah. Isso não é um encontro, hein? Brincou Lena. Sarah revirou os olhos. Claro que não. É só trabalho. Mas, por mais que tentasse convencer a si mesma, ela não conseguia ignorar o nervosismo que crescia dentro dela. Quando chegou ao restaurante, Nicholas já estava lá, impecavelmente vestido como sempre. Ele a cumprimentou com um sorriso. Evans, disse ele quando a viu entrar. Sarah cruzou os braços. Smith. Ele sorriu, claramente divertido. Você não consegue relaxar nem por um segundo, né? Sarah suspirou e se sentou. Não quando estou trabalhando com você. Nicholas riu e se inclinou ligeiramente. Isso significa que estou fazendo um bom trabalho. Durante o jantar, Sarah apresentou seus argumentos com confiança, impressionando o cliente. Quando o cliente foi ao banheiro, Nicholas a observou de uma maneira diferente. O que foi? Perguntou ela. Ele hesitou antes de responder. Você me surpreende mais a cada dia. Sarah desviou o olhar. Não sei se isso é bom ou ruim. Nicholas sorriu. Definitivamente bom. Ela respirou fundo, sentindo que aquela conversa estava entrando em um território perigoso. Não misture as coisas, Nicholas. Ele ergueu uma sobrancelha. E o que exatamente estou misturando? Sarah o encarou. Você sabe. Nicholas ficou em silêncio por um momento antes de suspirar. Você sempre tem uma resposta para tudo, não é? Ela sorriu. É meu trabalho. No final do jantar, o contrato estava praticamente selado. Quando Nicholas ofereceu uma carona para casa, Sarah hesitou, mas acabou aceitando. No carro, o silêncio era pesado. Você sente isso, não é? Perguntou Nicholas, finalmente. Sarah sabia exatamente do que ele estava falando, mas fingiu não entender. Sentir o quê? Ele olhou para ela antes de voltar os olhos para a estrada. Seja lá o que for isso entre nós. Ela respirou fundo. Nicholas, ele a interrompeu. Você pode continuar fingindo que não está acontecendo, mas eu não vou. Um arrepio percorreu a espinha de Sarah. Ela sabia que algo entre eles já havia mudado para sempre. Sarah sabia que o escritório era um campo de batalha, mas nunca imaginou que as coisas ficariam tão intensas. Após sua vitória sobre Ryder na reunião anterior, ele parecia mais determinado do que nunca a derrubá-la. E, como sempre, ele não estava sozinho. Alguns advogados mais velhos começaram a murmurar nos corredores, questionando abertamente se Sarah realmente pertencia ao escritório. Mas Sarah tinha algo que eles não tinham: confiança. Ela sabia que Nicholas a apoiava, e isso lhe dava uma força inabalável. No entanto, ela também sabia que Ryder não desistiria facilmente. Ele estava planejando algo maior, algo que poderia colocá-la em uma posição extremamente difícil. Ela descobriu o que era quando Lena apareceu ao lado de sua mesa certa manhã com uma expressão preocupada. Sarah, ouvi algo sério, disse Lena, baixando a voz enquanto olhava ao redor.
Ryder está tramando algo grande. Sarah ergueu uma sobrancelha enquanto tomava um gole de café. O que é agora? Lena hesitou antes de continuar. Ele apresentou uma reclamação formal contra você ao conselho. Está dizendo que sua contratação foi irregular e que você não tem as qualificações necessárias para o cargo. Sarah franziu a testa. Sério? Isso é tudo o que ele conseguiu pensar? Lena assentiu. E ele conseguiu uma reunião com Barnes para discutir isso. Sarah suspirou. Ótimo. Então vamos resolver isso de uma vez por todas. Naquela tarde, Sarah entrou na sala de reuniões onde Barnes, Ryder e Nicholas já estavam presentes. Ryder tinha um sorriso presunçoso no rosto, claramente confiante de que finalmente havia encontrado uma maneira de tirá-la do escritório. Barnes olhou para Sarah. Senhorita Evans, o Sr. Reynolds apresentou uma reclamação formal sobre sua contratação. O que você tem a dizer sobre isso? Sarah cruzou os braços. Isso é nada mais do que um ataque pessoal, porque provei ser melhor do que ele. Ryder riu. Ah, claro. Isso não tem nada a ver com suas credenciais duvidosas. Nicholas interveio calmamente. Se o problema são as credenciais, podemos fornecer os registros acadêmicos de Evans e seu desempenho na empresa. Sarah deslizou uma pasta pela mesa. Aqui está tudo o que você precisa. Barnes abriu os documentos e começou a ler. Sarah esperou pacientemente enquanto Ryder tamborilava os dedos na mesa, claramente ansioso pelo resultado. Finalmente, Barnes fechou a pasta e olhou para Ryder. Sua reclamação é infundada. A senhorita Evans foi contratada por mérito e demonstrou mais do que competência suficiente para sua posição. Não há mais nada a discutir. Sarah sorriu, enquanto Ryder ficava furioso. Isso é absurdo. Barnes deu-lhe um olhar frio. O absurdo é você desperdiçar o tempo do conselho com uma reclamação sem base. Se quiser continuar neste escritório, sugiro que se concentre em seu próprio trabalho. Ryder cerrou os punhos, mas não teve escolha a não ser aceitar a derrota. Nicholas olhou para Sarah com um sorriso orgulhoso. Eu disse que ninguém iria derrubar você. Sarah respirou fundo. Obrigada. Barnes se levantou. Esta reunião está encerrada. Sarah recolheu seus documentos e saiu com Nicholas ao seu lado. No corredor, Nicholas gentilmente segurou seu braço. Podemos conversar agora? Sarah hesitou. Estou ocupada agora. Então, mais tarde, disse Nicholas, cruzando os braços. Você pode continuar fingindo que nada está acontecendo, mas eu não vou. Um arrepio percorreu a espinha de Sarah. Nicholas nunca falava assim. Ele sempre tinha uma resposta sarcástica, um sorriso no rosto, uma réplica afiada. Mas agora ele estava sério. Antes que ela pudesse responder, Lena apareceu correndo. Sarah, temos um problema. Sarah silenciosamente agradeceu pela interrupção. O que foi? Lena entregou um documento. Ryder protocolou uma queixa formal contra você com o conselho. Ele está alegando que sua contratação foi irregular e que você não tem as qualificações necessárias para o cargo. Nicholas pegou o papel das mãos de Lena e o leu rapidamente. Isso é ridículo. Sarah cruzou os braços. Ele realmente quer me derrubar. Lena continuou. O problema é que ele conseguiu uma reunião com Barnes para discuti-la. Sarah franziu a testa. Quando? Em 1 hora, respondeu Lena. Sarah fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Então vamos resolver isso de uma vez por todas. Na reunião com Barnes, Ryder estava confiante, com um sorriso arrogante no rosto. Tudo o que estou pedindo é que a contratação de Evans seja revisada. Barnes olhou para Sarah. O que você tem a dizer sobre isso? Sarah cruzou os braços. Isso é nada mais do que um ataque pessoal, porque provei ser melhor do que ele. Ryder riu. Ah, claro. Isso não tem nada a ver com suas credenciais duvidosas. Nicholas interveio. Se o problema são as credenciais, podemos fornecer os registros acadêmicos de Evans e seu desempenho na empresa. Sarah deslizou uma pasta pela mesa. Aqui está tudo o que você precisa. Barnes abriu os documentos e começou a ler. Sarah esperou pacientemente enquanto Ryder tamborilava os dedos na mesa, claramente ansioso pelo resultado. Finalmente, Barnes fechou a pasta e olhou para Ryder. Sua reclamação é infundada. A senhorita Evans foi contratada por mérito e demonstrou mais do que competência suficiente para sua posição. Não há mais nada a discutir. Sarah sorriu, enquanto Ryder ficava furioso.
Isso é absurdo. Barnes deu-lhe um olhar frio. O absurdo é você desperdiçar o tempo do conselho com uma reclamação sem base. Se quiser continuar neste escritório, sugiro que se concentre em seu próprio trabalho. Ryder cerrou os punhos, mas não teve escolha a não ser aceitar a derrota. Nicholas olhou para Sarah com um sorriso orgulhoso. Eu disse que ninguém iria derrubar você. Sarah respirou fundo. Obrigada. Barnes se levantou. Esta reunião está encerrada. Sarah recolheu seus documentos e saiu com Nicholas ao seu lado. No corredor, Nicholas gentilmente segurou seu braço. Podemos conversar agora? Sarah olhou para ele. Nicholas, ele deu um pequeno sorriso. Você sabe que, se quiser continuar fugindo disso, posso deixar passar. Mas vou perguntar uma última vez. Sarah engoliu em seco. Perguntar o quê? Ele deu um passo à frente e desta vez Sarah não recuou. Você sente isso tanto quanto eu. Sarah permaneceu em silêncio, mas naquele momento viu tudo o que havia acontecido no escritório. Todas as vezes que Nicholas a apoiara, todos os olhares trocados, todas as vezes em que seu coração bateu mais rápido do que deveria. Ela podia continuar negando ou finalmente aceitar. Sarah respirou fundo e olhou para ele. Sim, Nicholas sorriu. Finalmente. Sarah revirou os olhos. Você é impossível. Ele riu. E antes que ela pudesse dizer algo mais, a puxou para si e a beijou. Foi como se tudo ao redor desaparecesse. Sarah não sabia onde isso iria dar, mas pela primeira vez estava disposta a descobrir. Nos meses seguintes, seu relacionamento evoluiu naturalmente. Nicholas respeitava o ritmo de Sarah, nunca pressionando-a, e aos poucos ela permitiu-se confiar nele. Claro, todo o escritório acabou descobrindo sobre o romance. Lena quase explodiu de alegria ao saber que eles finalmente estavam juntos. Eu sabia que isso ia acontecer, exclamou Lena. Este escritório estava implorando por um casal poderoso. Sarah revirou os olhos, mas riu. Ryder, por outro lado, estava furioso. Mas após a humilhação que sofreu, percebeu que não tinha mais forças para lutar contra eles. Sarah e Nicholas trabalhavam juntos como uma equipe imbatível, e pela primeira vez em muito tempo, Sarah sentia-se verdadeiramente feliz. Mas Nicholas tinha um plano. Ele queria mais, muito mais. Em um fim de semana tranquilo, Nicholas levou Sarah para um jantar especial. Alguma ocasião especial? Perguntou ela, desconfiada, enquanto entravam no restaurante chique. Eu só queria mimar você um pouco, respondeu ele com um sorriso misterioso. Sarah franziu a testa. Você nunca faz nada sem um motivo. Ele riu. Culpe meus instintos de advogado. Durante o jantar, Nicholas parecia mais calmo do que o habitual, mas Sarah podia sentir algo no ar. Quando o garçom trouxe a sobremesa, um pequeno envelope foi colocado ao lado do prato dela. O que é isso? Perguntou Sarah. Nicholas apenas sorriu, com uma leve hesitação. Sarah abriu o envelope e encontrou uma única folha de papel dentro. Era um certificado de casamento com os nomes deles. Ela olhou para Nicholas, chocada. Ele se levantou, tirou uma pequena caixa do bolso e se ajoelhou. Todo o restaurante ficou em silêncio. Sarah Evans, começou ele, os olhos brilhando. Desde o dia em que você entrou naquele elevador e discutiu comigo, eu soube que você era diferente. Mas eu não sabia que você mudaria completamente minha vida. Você me ensinou a ver o mundo de uma nova maneira, a realmente me importar. E me fez perceber que nada vale a pena se eu não puder compartilhar com você. Ele abriu a pequena caixa, revelando um anel deslumbrante. Então agora, da maneira mais clichê, mais sincera possível. Você aceita se casar comigo? Sarah riu, enxugando as lágrimas. Você realmente usou um documento legal para me pedir em casamento? Nicholas sorriu. Achei que era apropriado. Ela olhou para ele. O homem que a desafiou, que acreditou nela quando ninguém mais acreditava, que se tornou seu parceiro tanto dentro quanto fora do escritório. E então, sem hesitar, respondeu. Sim. Nicholas riu e deslizou o anel em seu dedo antes de beijá-la, enquanto o restaurante explodia em aplausos. Naquele momento, Sarah soube que pela primeira vez em sua vida estava exatamente onde deveria estar. O casamento de Sarah e Nicholas não foi apenas o ponto culminante de uma jornada pessoal, mas também o início de algo ainda maior. Após a cerimônia, eles voltaram ao escritório com uma nova dinâmica. Claro,
Havia os olhares curiosos dos colegas, as piadas inevitáveis sobre chefes e subordinados e até algumas apostas internas sobre quanto tempo duraria. Mas Sarah e Nicholas sabiam que sua relação era mais do que um romance no local de trabalho. Era uma parceria construída sobre respeito mútuo, desafios superados juntos e uma visão compartilhada para o futuro. No entanto, nem tudo foi fácil. Haider, agora completamente humilhado e derrotado em suas tentativas de derrubar Sarah, decidiu deixar o escritório. Ele pediu demissão semanas após o casamento, incapaz de lidar com a ideia de trabalhar sob a sombra de alguém que ele considerava uma ameaça constante. Antes de partir, ele fez uma última tentativa de confrontar Sarah. "Você venceu", disse ele com um tom amargo enquanto ela organizava alguns arquivos em sua mesa. "Mas isso não significa que você merece estar aqui." Sarah ergueu os olhos, surpresa por ele ainda ter coragem de falar com ela. "Haider, você pode pensar o que quiser, mas eu estou aqui porque trabalhei duro e ninguém vai mudar isso." Ele balançou a cabeça. "Espero que saiba que isso não é o fim. Você pode ter ganhado essa batalha, mas o mundo lá fora não será tão fácil." Sarah sorriu calmamente. "Eu sei disso e estou pronta." Com isso, Haider saiu pela última vez, deixando para trás um escritório que finalmente começava a aceitar Sarah como parte essencial da equipe. Lena apareceu logo depois, segurando uma xícara de café. "Ele finalmente foi embora?" Lena perguntou, claramente aliviada. Sarah assentiu. "Sim, e espero que ele encontre o que está procurando." Lena riu. "Ou pelo menos aprenda a lidar com pessoas melhores do que ele." Com Haider fora do caminho, Sarah pôde se concentrar em sua nova posição na empresa. Ela não era mais apenas a assistente de Nicholas. Agora, ela estava oficialmente sendo treinada para se tornar sócia do escritório. Nicholas acreditava em seu potencial e estava determinado a ajudá-la a alcançar o máximo de suas habilidades. "Você tem talento natural para isso", disse Nicholas certa noite, enquanto ambos revisavam contratos em seu escritório. "Mas ser sócia exige mais do que apenas habilidade técnica. Exige estratégia, visão e liderança." Sarah suspirou. "Eu tenho que provar isso todos os dias." Nicholas sorriu. "Você já está provando, agora é só continuar." Os meses seguintes foram intensos. Sarah mergulhou em casos cada vez mais complexos, liderou reuniões importantes e começou a ganhar o respeito de advogados que antes a subestimavam. Ela também percebeu que sua presença no escritório estava mudando a cultura do lugar. Advogados mais jovens começaram a vê-la como um modelo, alguém que havia quebrado barreiras e mostrado que era possível alcançar grandes coisas, mesmo sem seguir o caminho tradicional. "Você está inspirando as pessoas", disse Nicholas certa noite, enquanto eles caminhavam juntos pelo escritório vazio. "Isso é mais importante do que qualquer contrato ou caso que você possa ganhar." Sarah sorriu. "Eu só estou fazendo meu trabalho." Nicholas balançou a cabeça. "Não, você está fazendo muito mais do que isso." Apesar de todo o sucesso, Sarah às vezes sentia uma pontada de insegurança. Ela ainda se lembrava de suas lutas, das vezes em que teve que entregar comida para pagar as contas, das portas que se fecharam na sua cara quando ela tentou seguir carreira no direito. Mas Nicholas sempre estava lá para lembrá-la de quão longe ela havia chegado. "Você não precisa provar mais nada para ninguém", disse ele certa vez, enquanto jantavam em casa. "Você já provou para si mesma." Sarah olhou para ele surpresa. "Quando você ficou tão sábio?" Nicholas riu. "Aprendi com a melhor." Um dia, Sarah recebeu uma ligação inesperada. Era Mia, sua antiga colega de quarto, que agora trabalhava como jornalista. "Sarah, você não vai acreditar nisso", disse Mia animada. "Estou escrevendo uma matéria sobre mulheres que estão transformando o mundo jurídico. E adivinha quem é minha principal fonte?" Sarah riu. "Você está brincando." "De jeito nenhum. Quero contar sua história para o mundo." Sarah hesitou por um momento, mas então concordou. "Tudo bem, mas só se você prometer não me fazer parecer uma heroína. Eu sou apenas alguém que trabalha duro." Mia riu. "Você é muito mais do que isso, mas prometo manter as coisas reais." A matéria foi publicada semanas depois e rapidamente se tornou viral. Sarah foi destacada como um exemplo de perseverança e talento,
alguém que havia enfrentado preconceitos e provado que merecia seu lugar no topo. O artigo trouxe novas oportunidades, incluindo convites para palestras e consultorias. Você está se tornando uma figura pública, disse Nicholas orgulhoso, enquanto lia o artigo no celular. Sarah revirou os olhos. Só espero que as pessoas não comecem a me tratar diferente. Nicholas sorriu. Elas vão, mas você sabe lidar com isso melhor do que qualquer pessoa. Com o passar dos anos, Sarah e Nicholas continuaram a crescer juntos. Eles abriram uma fundação para apoiar jovens advogados que enfrentavam dificuldades financeiras, oferecendo bolsas de estudo e mentoria. Sarah também começou a dar aulas em uma universidade local, inspirando estudantes com sua história e ensinando-os a nunca desistir de seus sonhos. Você está mudando o mundo, disse Nicholas certa noite, enquanto observavam o pôr do sol em sua varanda. Sarah sorriu. Estou apenas tentando fazer a diferença, como você fez comigo. Nicholas a puxou para perto. Você já fez mais do que imagina. Anos depois, Sarah olhou para trás e percebeu que tudo havia começado com uma entrega de comida em um elevador lotado. Ela nunca imaginou que aquele encontro casual mudaria sua vida para sempre. Mas ali estava ela, ao lado de Nicholas, construindo um futuro que ela nunca pensou ser possível. Você sabe, disse ela certa noite, enquanto eles assistiam a um filme juntos. Eu costumava pensar que histórias de amor como a nossa só existiam nos livros. Nicholas sorriu. Nossa história é melhor do que qualquer livro. Sarah riu. Concordo. E assim, Sarah Evans e Nicholas Smith continuaram a escrever sua história juntos, provando que, às vezes, o destino pode ser encontrado nos lugares mais inesperados.